Oi pessoal, então eu tô fazendo aqui o meu 6º vídeo e esse aqui tá um pouquinho complicado, ele vai ser curto, né? Porque eu queria falar um pouquinho sobre os medicamentos que a gente usa para tratar ressaca. Então, como todo mundo sabe, né? Essas festas de final de ano, agora Natal, depois emenda com Ano Novo, então a gente costuma enfiar o pé na jaca, né? Comer demais, beber demais e aí depois a gente vai atrás daquele pílula mágica, aquele medicamento que possa estar resolvendo este problema. Tem o pessoal que usa, inclusive, até o medicamento antes de beber. Não, eu vou tomar o medicamento antes de beber para depois eu não ter tanto problema com a ressaca, tá? Isso é ilusório. Na verdade, a gente não tem nenhum medicamento efetivo para tratar a ressaca. A partir do momento que você bebeu demais, ou seja, que você ingeriu uma grande quantidade de álcool, esse álcool ele vai ter que ser metabolizado, ele vai ter que ser processado no seu organismo e o problema todo da ressaca, daquele mal-estar, vômito, que dá é por conta de uma substância chamada acetaldeído, ou seja, é um derivado do álcool que causa no seu organismo, porque o álcool ele precisa ser metabolizado, ele vai ser processado para poder ser eliminado do seu organismo. Então, durante esse processo, onde você vai ter esse processo de produção desse metabólito, você tem esse metabólito intermediário, ou seja, o acetaldeído. Eu costumo até brincar com o pessoal que eu falo que o que faz mal não é o álcool. O álcool não tem problema, o álcool é uma maravilha, deixa você até feliz. O problema todo é o tal do acetaldeído. Só que, e quem produz esse acetaldeído? É o seu fígado. Então, o seu fígado, e também eu já disse aqui antes, quando eu falei um pouquinho sobre álcool e medicamento, que o álcool, ele acelera o metabolismo dos medicamentos, quando você usa um pouco, e ele desacelera, porque ele sobrecarrega o fígado, quando você usa uma quantidade muito grande. Então, agora a gente está falando de uma quantidade bastante grande. Então, é isso que acontece. Na verdade, todo aquele mal-estar que a gente chama de ressaca, que a gente percebe no dia seguinte, normalmente, é justamente por conta desse produto. O álcool que eu ingeri, ele está sendo processado, o metabólito formado, como eu disse, o acetaldeído, e esse acetaldeído é que promove os enjoos, aqueles mal-estar. O álcool também, ele costuma causar bastante desidratação, então desidratação não é nada legal também, a gente acorda ou às vezes passa depois querendo tomar todas as águas do planeta, né? Querendo tomar muita água porque a sede é terrível. Então, isso é um efeito do álcool também, a questão da desidratação. Então, é importante, principalmente o que resolve, apesar dos medicamentos, o que resolve é a hidratação. O álcool também, ele promove no organismo, ele acaba alterando, né, a produção, os hormônios lá, o metabolismo da glicose, então ele costuma dar hipoglicemia. Então, se eu beber muito, eu vou ter um quadro de hipoglicemia e quando eu chego no hospital, eu posso ter um choque e aí é muito frequente as pessoas que beberam demais, quando dão a entrada no hospital, o médico nem vai perguntar se ele é diabético ou não. Ele vai logo administrar uma injeção de glicose na veia e depois a gente vai verificar se o sujeito é diabético ou não. Mas primeiro, para ele sair do coma ou para ele sair da crise, aí ele vai tomar uma injeção de glicose diretamente na veia, que é para melhorar. Bom, mas vamos voltar ao nosso assunto. Então, nosso assunto de hoje é falar da ressaca, tá? Então, os medicamentos que tem no mercado, e assim, acho que o mais comum, que todo mundo ouve falar, é um medicamento chamado Engov. Ele tem várias versões, então tem gente que fala, eu vou tomar um Engov antes de beber, porque depois eu posso beber à vontade. Não existe nenhuma comprovação científica de que esse medicamento que você toma antes da ingestão de álcool vai resolver algum problema e vai diminuir o seu mal-estar. É uma doce ilusão. A composição do Engov, ele é composto de um analgésico, e o analgésico é o ácido acetilsalicílico, a famosa aspirina que vocês conhecem, associado com hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio é o que a gente chama de um antiácido, é aqueles fármacos que a gente usa para neutralizar o ácido do estômago, e também associado um antialérgico. E junto com esses 3 fármacos é associado também a cafeína.
A cafeína é um estimulante no sistema nervoso central e ela também funciona como vasoconstritor, o que pode ser a causa, a vasodilatação daquela dor de cabeça terrível causada também, né, quando a gente toma muito álcool, tá? Então, essa cafeína, ela vai funcionar de duas formas. Diminuindo um pouco a ação do álcool, porque ele é inibitório do sistema nervoso central e a cafeína é estimulatório. Por isso que o velho cafezinho que o pessoal costuma dar quando as pessoas bebem muito, ele tem uma justificativa e ele tem um efeito, por isso que as pessoas ainda fazem, tá? E assim, após, eles também são associados à cafeína, vocês podem ver naqueles comprimidinhos que vocês tomam às vezes para enxaqueca, para dor de cabeça, porque a dor de cabeça normalmente ela é provocada por uma vasodilatação no cérebro, e aí a cafeína ela contrai esses vasos, diminui essa vasodilatação e aí auxilia e diminui, pode estar diminuindo a informação de dor de cabeça, tá? É claro que para diminuir essa dor, ou seja, para mim não sentir essa dor, o medicamento do Engolve que vai funcionar para isso é o ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico, ele ataca bastante o estômago. Por quê? Porque vai diminuir, ele vai aumentar a secreção de ácido clorídrico no estômago. Então, o nosso estômago vai ficar mais ácido. Aí pode dar o quê? Pode dar azia e acidez, e por isso, junto com ácido acetilsalicílico e também para tratar a ressaca, porque o álcool também pode dar essa gastrite, essa azia, esse mal-estar. É associado também um hidróxido de alumínio, que é um antiácido, vai neutralizar um pouco a acidez do estômago e melhorar esse sintoma. É associado, como eu já disse, um antihistamínico, a mepiramina, que também vai melhorar a sensação de mal-estar. Eu já disse também, não tem evidência do uso antecipado, mas a gente tem uma versão do Engolve After, ou seja, após. Basicamente, esse Engolve After, ele é composto, na verdade ele não é um fármaco, ele não é um medicamento, eu diria que ele é um santo remédio. De fármaco, ele só tem a cafeína, mas ele é composto principalmente de glicose, sais minerais e serve, é como se fosse um energético. É um hidratante, ele vai servir para repor a água, repor a glicose, como eu já disse, o álcool ela promove a hipoglicemia, então você precisa, né, de glicose. Então esse Engolve After, ele tem glicose, você também tem muita desidratação, então desidratação precisa repor os sais minerais, sódio, potássio, magnésio, que a gente vai estar perdendo, né, na ingestão de álcool. E associado a essas substâncias, a gente tem nesse Engolve After a cafeína, que também, como eu já expliquei aqui, ela vai estar melhorando, né, e pode funcionar para algumas coisas, tá? Então, o Engolve é um dos fármacos que a gente usa, que o pessoal costuma usar, eu acho que é o mais utilizado no tratamento da ressaca. Um outro fármaco que é bastante utilizado são os hepatoprotetores. Então, os hepatoprotetores a gente tem diversos no mercado. Eu coloquei aqui, eu vou citar aqui apenas 2 hepatoprotetor. Um deles é o Epocler e o outro é o Xantinon. Tem o Xantinon e tem associado com vitamina B12, que a gente chama Xantinon B12. O Epocler, basicamente, ele é composto por 3 aminoácidos. E esses 3 aminoácidos, a racemetionina, a colina e a betaína. E o que eles fazem? Por que a gente utiliza o gastroprotetor no tratamento da ressaca? A gente utiliza o gastroprotetor, o hepatoprotetor, já estou trocando as bolas aqui, no tratamento da ressaca, porque o álcool, o órgão que ele mais vai prejudicar é o fígado. Então,
por conta disso, a gente sempre ouve falar, não, depois que eu bebo demais, eu preciso cuidar do meu fígado. Então, para cuidar do meu fígado, eu vou usar um hepatoprotetor. E eles têm diversos no mercado, mas assim, farmaceuticamente falando, eles não têm ação farmacológica comprovada. Tanto é que vocês nunca vão encontrar no Sistema Único de Saúde esses fármacos. Vocês não vão encontrar lá nem o Epocler, nem o Xantinon. Por quê? Porque, como eu disse, eles não têm ação farmacológica comprovada. Existem, é claro, vários estudos demonstrando, principalmente em relação aos aminoácidos, que eles dão determinadas proteção no fígado, porque eles vão evitar o acúmulo de gordura e vai remover alguns restos metabólicos, alguns produtos metabólicos. No caso também isso acontece principalmente com os aminoácidos. A gente tem também alguns fármacos que a gente chama de hepatoprotetor por conta da ação que eles têm antioxidante. Um fármaco que o pessoal também costuma indicar no tratamento, então, na ressaca, é o Fluimucil. O Fluimucil é acetilcisteína. Ah, eu conheço a acetilcisteína, eu tomo acetilcisteína porque ele é um mucolítico, é um fármaco que a gente utiliza para as doenças respiratórias. Mas a acetilcisteína, ela também é usada na intoxicação pelo paracetamol, justamente por conta dessa ação antioxidante. Então, como ela tem uma ação antioxidante, ela vai melhorar e diminuir a formação daqueles radicais livres que são tóxicos para o fígado. E também esses são os derivados metabólicos dessas metabolizações e principalmente também da metabolização do paracetamol e da metabolização do álcool. Só lembrando aqui, gente, é muito frequente a gente ter dores de cabeça após beber muito. E normalmente a gente vai atrás de um analgésico. E um analgésico muito utilizado é o paracetamol. Só que o paracetamol, ele é bastante hepatotóxico. Por quê? Ele é muito metabolizado no fígado. Então não se deve utilizar depois que eu ingerir uma quantidade bastante grande de álcool. E não é indicado fazer uso do paracetamol. Alguns outros anti-inflamatórios, por exemplo, o ibuprofeno, o pessoal utiliza bastante também para dor de cabeça, também não é legal. Assim como o ácido acetilsalicílico que eu falei lá, que está na formulação do Engolve. Eles são anti-inflamatórios, eles são analgésicos, ou seja, eles diminuem a informação de dor, mas eles também atacam o estômago, assim como o álcool. Então vocês vão ter problemas estomacais, que embora às vezes façam uso lá dos antiácidos, não vai estar totalmente resolvido quando a gente associa com anti-inflamatório. Então, associação com paracetamol prejudica ainda mais o fígado. Associação com os anti-inflamatórios como o ibuprofeno e o ácido acetilsalicílico podem estar prejudicando ainda mais o seu estômago. Sem contar, o ibuprofeno também afeta o rim. Então, todas essas complicações. Por isso, embora esses medicamentos, eles sejam de venda livre, que você pode chegar na farmácia e comprar, é sempre interessante se você puder usar medicamento que foi indicado pelo médico. Então, isso é muito importante. Outra coisa, já aproveitando que eu tô falando de antiácido, né, que são os fármacos para proteção, para diminuição da acidez, outra coisa que a gente costuma fazer nessas festas também, nesse período, é comer, às vezes exageradamente, comidas fortes. Aí depois, aquelas comidas ficam de difícil digestão. E aí, o que a gente apela? Apela erradamente para antiácido. Tá? Então, quando a gente a gente precisa digerir esse medicamento, a gente não deve usar antiácido, porque o antiácido, ele vai diminuir a acidez
do meu estômago, e a acidez do meu estômago, ela é super importante na digestão dos medicamentos. O ácido que produzido no meu estômago, ele é o principal componente para digerir os medicamentos, para quebrar, a digestão é quebra, para quebrar esses medicamentos. Então, nunca eu vou poder usar antiácido e pensar que ele vai ser digestivo, pelo contrário, ele vai dificultar a digestão. Tem alguns fármacos que são antieméticos, ou seja, que são usados para vômito. E eles ajudam no processo de digestão porque eles auxiliam no movimento digestório, que é o movimento de cima para baixo. Então, alguns fármacos são digestivos. Então, a gente tem o Plasil, que é o metoclopramida, ele é digestivo e ele é usado para vômito. A gente tem o domperidona, e tem também o bromoprida, tá? Então, esses 3 fármacos, eles são até chamados de procinéticos porque eles facilitam a digestão. Mas, no geral, a maioria, os antiácidos prejudicam a digestão. Então, fármacos que tem bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, eles são antiácidos, ou seja, não facilita a digestão e sim prejudica a digestão. Então, como eu disse, esse vídeo que eu fiz agora no Natal foi mais para falar um pouquinho disso. Qualquer dúvida, vocês vão deixar para mim nos comentários e eu vou estar respondendo isso para vocês. Posso até responder direto lá no comentário, se for uma resposta curta, como posso estar fazendo algum vídeo para estar falando sobre essas questões, tá, gente? Eu queria agradecer, eu fiquei muito feliz com o meu último vídeo, teve bastante visualização e continuem aí porque dando o seu ok e se inscrevendo no meu canal. Boa noite, né? Porque eu já tô fazendo esse vídeo à noite e um Feliz Natal para todo mundo.